Já estamos de volta ao vivo, no nosso segundo bloco, para a gente encerrar direitinho. Isso, pessoal, vem chegando de novo. Carlinha, vem pra cá. Olha, enquanto isso, vou mostrar de novo para vocês aqui o Gramática da Fantasia. Esse livro é incrível, gente, incrível. É bom para ler junto, é bom para degustar. É muito legal mesmo compartilhar. Tem umas experiências incríveis também. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. O outro que eu falei no início é do papel do atelierista, né? Do ateliê, na verdade, na educação infantil. Vou chamar a Carla aqui, que ela já chegou. Isso, ela colocou no carrinho. Olha, e daqui a pouquinho vou ler um trechinho desse que também é incrível, que é o Imaginação e Criação na Infância, do Vygotsky, mas com a tradução da Zoya Prestes, que é renovador na nossa cabeça, gente. É incrível. Depois a gente deixa também essas descrições lá. Oi? Eu tô aqui, mas cadê eu? Ué, agora acho que tem que... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mas Então, não tô te eu tô vendo. aqui. Agora sim. Tô te vendo. Eu, Você não tá vendo, não? eu tô te vendo, mas eu não estou me vendo. Acho que é conexão, sabia? Ah, minha Agora conexão. saiu, parece que a câmera não tá no selfie. Não, tá sim, tá não? Agora tá pra Tá? você. Tá. Mas aqui tá tudo preto. Eu não me vejo, mas eu te vejo, te escuto. Você me escuta? Te escuto e te vejo. Tá bom. Então eu vou ficar sem me ver. Mas tudo bem. Bem, todo mundo tá vendo a Carla e tá me vendo, tá todo mundo ouvindo. Se tiver Tem que alguém ver se as aí, pessoas que não, tem que ser todo mundo, né? estão vendo. Ah, agora, Tá peraí. gata. Tá até falando que tá gata. Agora saiu Agora voltou. você. É porque Ah, virou. volta. Não mexe aí não, que tem alguma coisa que você mexe aí. Não, eu mexi para poder aparecer. Mas então, seguimos. Você pediu para Seguimos, falar pessoal. Isso, da minha da pesquisa. Então, formação. exatamente. O que que acontece? Assim, nos processos que a gente acredita da formação, das práticas que a gente realiza, essas práticas, elas produzem teoria, né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente, a partir disso, então, a partir de práticas de formação, eu pesquisei sobre como aconteciam esses processos na formação do professor, os processos de formação sensível, de formação estética, né? E foi bem legal, porque o que foi mais assim latente é que quando a gente estava com os professores no processo de um curso de formação, né, Fabi? As professoras estranharam um pouco essa ideia de que a nossa formação não iria trazer elementos diretos para que elas usassem com as crianças. Por muito tempo elas estavam acostumadas com esse processo. E esse processo, a gente tem a clareza de que, volto a afirmar, confirmar, que nós nos formamos. Então, nós buscamos todo o tipo de formação que a gente quer, mas também nós nos formamos nas nossas ações, nas nossas práticas, no que a gente lê, no que a gente vê, com os encontros, enfim, com tudo. E o que a gente queria era justamente proporcionar encontros outros para essas professoras, né? Com a ideia de que esses encontros fossem um encontro com a arte, um encontro com o seu próprio corpo, um encontro com a sua imaginação, com a sua criatividade. Com Não suas dá para eu narrativas pessoais, né, Carla? Com a sua história de exatamente. vida. A narrativa, ela vem justamente contribuir com esse processo. Porque, assim, não adianta eu acreditar que as crianças precisam ter processos, propostas, vivências com o corpo. Isso pode ficar só no discurso, se eu não entendo isso no meu corpo. Quando eu começo a perceber no meu corpo o quanto isso é bom, o quanto isso é potente, o quanto isso me forma, aí sim eu entendo isso na criança. E foi isso que a gente fez com o curso.
né? Numa rede pública, né? O Arteiros Brincantes, e depois a gente fez isso também em outros processos, entendendo que nesse curso as professoras iriam vivenciar propostas práticas, propostas de arte, propostas de corpo, propostas que elas iriam depois sentir e narrar. Essa era a ideia. Por quê? E aí tem tudo a ver com o que eu analisei na pesquisa, né? E alguns teóricos me embasaram. Quando a gente reflete sobre as nossas vivências, sobre aquelas experiências que a gente vivenciou, a gente tem uma nova experiência, né? Então, assim, quando você conta alguma coisa, né, você vai sempre contar daquele lugar que você está. Então, se você contar hoje sobre a semana passada, ou sobre 10 anos atrás, ou sobre a sua infância, isso vai acontecer sobre o ponto de vista que você tem hoje. Então, é como se fosse a construção de uma nova memória, entende? E isso é um encontro conosco. E isso nos forma. Conforme eu vou falando sobre a minha formação, rememorando ou registrando de alguma forma os processos, não descrevendo, registrando sensações, sentimentos, né? Quando eu vou fazer isso, eu reelaboro. Né? E essa reelaboração também está no processo de formação. Isso é incrível. Por isso as narrativas... A gente viveu isso, né? Posso dizer que vivendo esse processo lá, né, com você, e hoje, a gente tem um entendimento sobre a construção de uma narrativa desse processo, de contar a sua história, né, de vida, até do seu trabalho. Quando a gente olha desse olhar poético, porque as nossas experiências durante esse curso eram experiências sensíveis, né? Porque eram experiências estéticas, então era exatamente para mexer com a sensibilidade, né? Provocar esse humano, né? Que a gente não está ali como professor, antes disso vem um ser humano, então a gente tem que se colocar primeiro nesse lugar. E o quanto a gente sabe, a gente comprovou que essas experiências humanizam, sensibilizam, e aí a narrativa ela fica poética. A gente conta essa história e revisita, né, e rememora, olhando de um outro lugar, reconstruindo essa história, e como a gente aprende quando a gente conta, quando a gente tem essa oportunidade, né, se não puder, a gente até no curso tinha gente que não gostava de escrever, a gente falava, grava um áudio, mas conta de algum jeito, né? Que a gente tem que acolher outras formas também. A gente, na verdade, dizia que elas podiam registrar de várias maneiras, né, Carla? Tinha lá gente que gostava de desenhar, de escrever poesia. Então, eram as suas sensações. E aí eu queria deixar assim, um convite para as professoras que estão aí, grande maioria professoras, né? Porque a gente usa no feminino, que vocês escrevam, contem pra gente, tragam suas narrativas pra gente. Presenteiem o Abaetê com suas narrativas de vida, de formação, de experiência. Quem sabe suas experiências até nesse momento do distanciamento social. Envia lá pra gente. Quando vocês fizerem essa experiência dessa narrativa, vocês vão ver o quanto isso é gostoso, o quanto isso é sensível, o quanto isso reelabora uma série de conceitos. E a gente gostaria de ouvir as histórias de vocês, ler as histórias, quem sabe compartilhar essas histórias para a gente também aprender com as histórias dos outros, deliciar, né? Eu acho que vou deixar esse convite aí para vocês, se quiserem enviar para a gente pelo direct mesmo do Instagram, ou fazer uma publicação com as suas histórias e marcar a gente, né? Porque a gente tem as redes sociais a nosso favor, né? Por que não? A gente ouviu recentemente, né, Carla, o relato de uma professora que escreveu a relação dela com as crianças nesse período da pandemia, desse distanciamento social, não foi? Foi lindo ouvir o relato dela e quanto foi emocionante para ela escrever aquilo. Deixa esse convite aí para vocês escreverem um pouco das suas experiências, se publicarem, melhor ainda, marca a gente, se não, manda pra gente, que a gente vai gostar de ouvir. Lembrem-se que essas histórias nos formam também. Mesmo que se vocês não quiserem mandar pra gente, escrevam.
façam esse exercício para vocês perceberem como é bom a gente rememorar um pouco. A gente pode ser de qualquer forma, como a gente costuma dizer, gravando, desenhando e tal, mas façam também em algum momento o exercício da escrita, né? Porque é um bom exercício da gente também organizar as ideias, né? A escrita também nos ajuda a isso. Para o adulto, a escrita já está num lugar de organização que é bacana, né? Então, do pensamento, né? Exatamente. Então, vale muito a pena. Bom, para finalizar, né, sobre a questão da minha pesquisa, no final das contas, a conclusão maior que ficou é que sim, a gente precisa promover mais e mais formações, encontros, né? Encontros, vários tipos de encontros, sejam através de curso, ou sejam através só de um passeio ao museu, entende? Várias possibilidades da gente vivenciar experiências estéticas que nos formam, nos tocam, nos mexem, tiram a gente dessa linha racional que a gente colocou como se fosse a mais certa e a melhor, e não é. Na verdade, somos inteiros, somos feitos de razão e de emoção. E a gente tem Carla, que... e se a gente começar a pensar nesses momentos, como você falou, como momentos de formação? Porque às vezes a gente não pensa nisso como espaços de formação, né? O acesso à cultura, o acesso aos livros. Então, é se permitir se presentear e entender que esses processos são processos, esses momentos são processos de formação. Os encontros que a gente tem com a literatura, os nossos encontros com a arte, os nossos encontros com o conhecimento, os nossos encontros com as nossas crianças. Eles nos formam. Então, a gente tem que entender todos esses momentos, porque são experiências, gente. É isso. Sabe? Aquela ideia do que te forma, do seu currículo, são as suas experiências. Então, é isso que te forma, é aquilo que você vive de corpo inteiro, com toda a sua emoção, com toda a sua razão também, né? E traga isso para você como um momento de formação. E não, às vezes a gente separa as coisas, né? É só lazer, é só diversão, ou é só... E não é, tudo isso nos forma, tudo isso nos constitui, nos constrói. E aí, nessa relação com as crianças, eu tenho certeza, porque a gente comprova isso na prática, como que o professor, e é exatamente, vou trazer agora mais uma expressão do Malaguzzi, que é esse professor do maravilhamento, que ele fala que o professor, ele precisa ser aquele professor que se espanta, que se maravilha, e que maravilha, que encanta as crianças também, que acolhe as suas múltiplas formas de se expressar, as suas múltiplas linguagens. E esse professor, esse profissional, ele só consegue acolher se ele sente. Se ele também tem experiências que te atravessam, né? Porque a experiência é aquilo que a gente que passa por nós, e não só aquilo que a gente passa por ela, é aquilo que passa por nós. Então, as crianças também vivem dessa forma as experiências. Então, é direito das crianças, e é papel do professor, e também é direito do professor acolher essas múltiplas formas de se expressar, de se colocar no mundo, de se relacionar com o conhecimento, de se relacionar com o mundo em si à sua volta, né? Então, permitam-se, saiam desse lugar do instrucionista, sabe? Às vezes a gente pensa que está desmerecendo o nosso trabalho se a gente não tiver dando instruções de como fazer e só, né, dando aula, como a gente sempre aprendeu a ser professor que dá aula, né? Viva essa experiência com suas crianças, mergulhe nesse processo, acolha as suas múltiplas linguagens, né? A gente não pode entender que somente uma linguagem é soberana. A linguagem verbal, a escrita e a oral, né, que estão dentro desse complexo da linguagem verbal, ela permeia todos os outros processos de linguagem. Ela não precisa de um espaço só para ela, porque ela já é ela. Ela já é a convenção, ela já está posta. É preciso que a gente amplie e dê muitas outras formas, né? Tem até um trechinho aqui desse livro do Imaginação e Criação, que ele faz assim, ó. A conclusão pedagógica que se pode chegar com base nisso consiste na afirmação da necessidade de ampliar a experiência da criança,
caso queira criar bases suficientemente sólidas para a sua atividade de criação. Quanto mais a criança viu, ouviu, vivenciou, mais ela sabe e assimilou, maior é a quantidade de elementos da realidade que ela dispõe em sua experiência, sendo as demais circunstâncias as mesmas, mais significativas e produtivas será a atividade de sua imaginação. O Vygotsky diz que as crianças, né, que todos nós seres humanos, precisamos de muitos elementos reais para imaginar. Então, esses elementos reais são a vida, já estão aí. A gente precisa oferecer esses elementos reais, esses elementos que fazem parte do cotidiano e permitir que as crianças transformem, que as crianças transgridam, que as crianças interpelem o mundo, que as crianças, né, a gente acolher. Tem uma cena de uma criança brincando num tanque de areia e tal, e aí fazendo um monte de descobertas ali com tanque de areia, que essa cena é muito clássica, acho que todo mundo consegue visualizar a cena de uma criança brincando no tanque de areia e explorando, né? E aí a professora fica angustiada porque ela não consegue encher e fazer o bolinho, e vai lá, interfere e quer mostrar como que enche, quer dizer para ela que é assim que faz e tal. Quantos de nós não já fizemos isso, né? É difícil. A boa experiência. Aí acabou a experiência, exatamente. Aí a gente limita a descoberta, porque a gente quer nomear e quer dizer assim, esse tá vazio, esse tá cheio, aqui é muito, aqui é pouco. E as crianças não precisam dar nome a nada, elas precisam sentir o mundo. Elas precisam viver essa experiência e corporificar os conhecimentos. É isso que elas precisam e que nós, adultos, professores, educadores, também precisamos. E a gente faz exatamente essa pergunta, né? De que forma pensamos essa educação estética e cultural na formação dos professores? Assim, com uma formação sensível, com a nossa busca todos os dias, em tudo que nos forma, e que vocês, né, possam ser professores do maravilhamento, como nosso Malaguzzi dizia. Eu queria deixar aí aberto para perguntas, não sei se a gente tem alguma pergunta aí. Não tem nenhuma pergunta também, achei que Deixa o pessoal eu ver. tá muito... Acho que a gente está falando, estão só ouvindo. Vamos lá, gente, deixa alguma pergunta, um comentário que a gente possa ler aqui. Eu sei que muita gente escreveu coisas muito legais na outra, mas a gente não conseguiu acompanhar. Então, vamos aproveitar esse tempinho aí, quem quiser compartilhar com a gente. Então, Carla, vai contando a novidade aí, enquanto o pessoal vai escrevendo. Então, gente, nós estamos nos organizando, né? A gente percebeu que... Aliás, a gente percebeu não, a gente teve alguns pedidos, né? E a gente resistiu um pouquinho, achando que a gente poderia não conseguir dar conta, porque eu falo a verdade mesmo, que a gente tem que pensar também o seguinte, a gente quer fazer muita coisa, não é mesmo? E nem sempre a gente acha que é possível. Então a gente tem que parar para pensar, porque não dá para fazer as coisas atropeladas, né? A gente quer fazer tudo com qualidade para vocês, assim, é o nosso compromisso. Mas, assim, a gente analisou alguns pedidos e nós resolvemos montar um mini curso, né? Com alguns encontros, serão 4 encontros, né? E a gente vai tratar muito dessas questões da sensibilidade, da criação, né? Ainda vai lançar o nomezinho do curso aí, mas é por aí, por esse caminho. A gente só quer deixar vocês já alertas, porque no início de setembro, na primeira semana de setembro, a gente já vai lançar esse curso para ele acontecer em outubro, tá? Então, em outubro, nós vamos fazer um curso com 4 encontros, né? Um encontro por semana, e para a gente conversar, aprofundar alguns conceitos, né? A ideia é aprofundar alguns conceitos, porque nós falamos muitas coisas e algumas pessoas nos pediram realmente para que a gente aprofundasse, enfim, queriam saber mais. Então, assim, numa live, mesmo que a gente aumente um pouquinho o tempo, como a gente fez hoje, não dá, a gente não dá conta, até porque ninguém ia aguentar ficar ouvindo muitas horas, né? Nem a gente ia aguentar ficar falando, né, gente? Mas no curso vai ser possível, a gente vai conseguir, né? Então,
fiquem de olho, que nós vamos mandar para vocês, aliás, colocar nas nossas redes, né, todas as informações do curso. Na primeira semana de setembro a gente vai avisar e o curso vai acontecer em outubro. E o curso vai acontecer, gente, provavelmente num aplicativo que a gente ainda vai ver, um Zoom, um Meet, que aí a gente pode abrir uma sala e olhar vocês olharem a gente, ter uma participação mais ativa, ter mais troca, ter algumas experiências que a gente já está aí pensando em experiências mais corporais também, mesmo à distância. Então, assim, aguardem, a gente está com muitas ideias para a gente poder aproximar um pouco mais, divulguem depois aí nos grupos que vocês têm, mas a nossa ideia é falar exatamente sobre criatividade, sobre imaginação, sobre experiências que nos formam, né, que constituem esse processo de formação das crianças, nessa concepção de experiência, concepção de criança. Então, de alguma forma, isso vai permear também um pouco o currículo. Inclusive, na última semana, a gente tem live semana que vem, que vamos tratar com uma pessoa incrível, que é a Grace Brito, que a gente vai tratar de um assunto muito necessário e urgente, que é uma educação infantil antirracista, mas dentro dessa abordagem da arte e da sensibilidade, como que isso constitui uma formação e uma educação, colabora, né, para uma educação antirracista. Então a gente vai ouvir uma pessoa, uma mulher com uma voz muito empoderada, uma mulher negra, com uma voz muito forte, uma doutoranda. Exatamente. Então, assim, quinta que vem, não percam, indiquem, tragam esse assunto, é muito importante mesmo para a nossa formação humana, tá? Então, para a gente ter uma sociedade diferente, diante de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa falar sobre isso. Então, a gente também quer tratar depois outros assuntos também delicados, polêmicos, dessas múltiplas infâncias aí, mas a gente vai começar trazendo esse assunto da educação infantil antirracista. E no final do mês de agosto, para encerrar, a gente vai ter uma roda de conversa que vai ser lá no Facebook, com alguns convidados, pessoas de outros municípios, e a gente vai falar mais especificamente sobre currículo, diretrizes, BNCC, como é que isso chega na escola, como é que foi esse processo de construção e elaboração de currículo nas redes. Então, participem com a gente, são várias pessoas super legais, também muito experientes, né, sobre esse assunto, que vai compartilhar isso aí com a gente. Algumas da roda, né, algumas discussões, né, eu usei uma palavra outro dia, agora eu esqueci. Oi? Falhou um pouquinho, pode. Algumas discussões, a gente vai trazer nesse dia da roda, algumas discussões sobre a questão da base, né? Como é que ela chega por quê? Então tem aí uma discussão crítica sobre isso. A ideia é justamente a gente trazer uma discussão crítica de pessoas envolvidas nesses processos de implementação da base ou não dentro dos seus municípios. Até porque, né, gente, o texto já tá, né? A gente não precisa dele, a gente pode ler e entender. Nosso papel é exatamente analisar, criticar, refletir, porque a gente não pode aceitar que venha pronto e a gente execute, porque a gente não é meramente executor de tarefa, né? A gente é muito mais do que isso. Então, é preciso refletir, é preciso criar com contextos significativos os nossos olhares sobre isso, reconhecer o caminhar de cada escola, de cada rede, né, a concepção de cada um. Então, é um momento para a gente refletir. E aí, falando disso tudo que a gente trouxe hoje, eu vou finalizar com um textinho aqui também desse livro do Gianni Rodari, que traz assim sobre essa questão mesmo bem crítica, né? Se uma sociedade baseada no mito da produtividade e na realidade do lucro precisa de homens pela metade, fiéis executores, diligentes reprodutores, dóceis instrumentos sem vontade própria, é sinal de que ela está mal feita. É sinal de que é preciso mudá-la. Para mudá-la, são necessários homens criativos que saibam usar a sua imaginação. Tá vendo? Como que a gente precisa
pensar muito, criticar muito, e a arte faz isso, movimenta esse pensamento nosso divergente para a gente criticar mesmo, que a gente está aqui para isso, para refletir juntos. Tem mais coisa aí? Alguém gostaria de... Gente, muita coisa legal aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Mais uma quinta de muito aprendizado. Pessoal curtindo a ideia do curso. Maravilhoso. Eu queria recuperar aqui umas falas tão legais que eu vi, mas não consegui ler. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, meu Deus. Deusas do encantamento. Adorei. Ah, para encantar é preciso estar encantado. Dani, obrigada por você ter trazido essa fala pra gente. Realmente... Nós somos encantados, então a gente quer muito... Nós somos encantadas, sim, com a educação, com a infância, com a arte, com esse sabor da vida e da educação, sabe? Porque é isso que nos move. Então, assim, a gente tem essa potência e a gente está aqui compartilhando e estamos muito, muito felizes de vocês estarem nos acompanhando. Então... Obrigada, gente. Olha, vai ficar tudo gravado no nosso YouTube, também no Face, também no Instagram, né? As lives que forem em cada canal e tudo no YouTube. Compartilhem. Queria agradecer muita gente aqui da minha história de vida também, Carlinha, da nossa história e da minha, deve ter da sua também. Gente que me acompanha há tantos anos, a Tati, a Dani, tanta gente que faz parte da minha história de formação e de vida. Muito obrigada por vocês estarem aqui, fora as nossas parceiras de trabalho e as nossas parceiras de encontro das quintas, né? Obrigada, gente. Mais um encontro delicioso com vocês. Muito obrigada. Um beijo. Tchauzinho. Até quinta que vem. Estarei aqui com a Grace. Gratidão. Obrigada, Ju.